seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa Educa Floripa. Hoje nós vamos apresentar o quadro Lado B. Nós vamos conhecer a Ana Rosa Kujic, lá do NEIM da Costeira do Pirajubaé. Também temos uma matéria especial falando sobre cultura oceânica da Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo. E no quadro é o seguinte, a reflexão de hoje fala sobre satisfação. E claro, temos o nosso convidado especial. Hoje nós vamos falar com o professor William Marques Pauli, ele que é professor de Geografia. Tudo bem, William? Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Educa Floripa. Antes da gente começar o nosso papo, que eu tenho certeza que vai ser bastante interessante, eu vou chamar o nosso quadro Lado B. A gente sabe que ser professor é um desafio diário. Por isso, aqui no Educa Floripa, a gente também gosta de conhecer o lado B dos nossos educadores. E no quadro de hoje, a gente vai conhecer o lado B da Ana Rosa Kujic, que atua lá no NEIM da Costeira do Pirajubaé. Vamos conferir. Eu sou Ana Rosa Kujic, sou professora de educação infantil há 15 anos. Aqui no NEIM Costeira estou há 3 anos. O meu lado B é a dança. Eu já fiz dança contemporânea, já fiz balé quando pequena e atualmente eu faço dança do ventre e jazz. A dança, além de ser para me desestressar, ela me traz muito empoderamento feminino, né? A gente participa de um grupo de mulheres ali na dança do ventre, onde a gente criou laços de amizade muito fortes. A gente, além da dança, a gente tem as amigas para a vida toda. Então, a dança, além do movimento, da liberdade que ela nos traz, a gente também aproveita para trazer alguns conceitos para as crianças, né? De movimento, a gente traz alguns dos acessórios que a gente usa na dança, eu trago às vezes para dentro da sala, como o véu de seda, que a gente usa bastante quando eles vão geralmente descansar, aí eu faço o ventinho do véu, né, para eles, coloco uma musiquinha mais relaxante. Também a gente já fez algumas apresentações trazendo wings, que é uma asa bem grandona, que encanta muito as crianças. E a gente traz um pouquinho também da cultura, que a gente faz alguns workshops dentro da dança, conhecendo a cultura, né, muçulmana, árabe. Então a gente traz um pouquinho dessa cultura também para as crianças conhecerem. A dança nos proporciona alguns momentos também de descontração com as meninas aqui do serviço, onde às vezes eu trago alguns dos acessórios, mostro para elas, ensino alguns movimentos, elas tiram algumas fotos, né? Essa questão do empoderamento também é dividida com elas, é partilhada. Já tenho algumas amigas de serviço que foram fazer dança comigo, né? Porque eu incentivei, convidei, foram, gostaram. Hoje fazem aula junto comigo, se apresentam. Então, assim, são momentos bem gostosos de descontração. A dança dá uma liberdade, dá uma leveza, dá uma tranquilidade e é muito bom dançar. Esse foi o lado B da nossa Ana, lá do NEIM da Costeira do Pirajubaé. Bom, como eu falei no início do programa, hoje a gente recebe aqui com muito orgulho o professor William Marques Pauli, que é professor de Geografia, mas hoje atua como assessor pedagógico lá da Escola Erundina Medeiros Zeferino, que fica no norte da ilha. É a maior escola, né, com o maior número de alunos que a gente tem hoje, né, William? É isso mesmo, né? Estamos atualmente com mais de 2.000 estudantes, né? No maior bairro fora da região central da cidade. Uhum. E é um colégio de dimensões muito diferente, né, das demais unidades da rede municipal, pelo menos a grande maioria, né? E nesse momento, né, já fui durante um período diretor da escola, né, e esse é o 3º ano que eu atuo como assessor pedagógico, ajudando na gestão administrativa. Antes de ser assessor, você foi diretor? Sim. Quanto tempo atuou ali como diretor? Foi 6 anos. 6 anos? 6 anos como diretor. E nesse momento, né, atuando, apoiando a equipe pedagógica, apoiando a direção da escola, na gestão tanto administrativa quanto pedagógica, né? Como é que é o dia a dia, né, de um diretor ou assessor pedagógico, né, na frente de uma escola tão grande, com tantos alunos, né? O norte da ilha a gente sabe que hoje tem, vamos lá, 100 mil habitantes, né?
E uma unidade desse tamanho, como é que é o dia a dia? Quais são os desafios de se administrar e assessorar uma escola desse tamanho? Eu acho que qualquer unidade de ensino, por menor que seja, existem um conjunto de desafios que se apresentam dentro das unidades educativas muito grande. Porque quem está à frente da gestão lida com muitas coisas, né? Desde coisas muito triviais do dia a dia, de relações interpessoais, a gestão pedagógica em si, né? No sentido de que o que a gente quer formar nesse aluno, né? Então, quem está à frente da gestão se envolve com questões muito complexas, amplas, né? Numa escola do tamanho da Erundina, isso se torna muito mais complexo, né? Eu diria assim. Eu sempre defendo, acredito, cada vez estou mais convencido disso, que a escola precisa retomar a sua capacidade de planejamento, né? Que a escola, por ser um ambiente de relações, né? Relações aluno-aluno, familiares com professores, professores com a gestão da escola, é um ambiente dinâmico. E é muito fácil, né? E eu acredito que se a gente for conversar com professores, educadores, profissionais da escola, eles vão apontar sempre muito isso, né? A gente entra numa rotina da escola que às vezes a gente não consegue enxergar o amanhã, o que a gente quer, né? Então eu sempre procurei defender e acredito muito nisso, que quando a escola consegue se antecipar, planejar, pensar em metas, pensar a médio e longo prazo, ela consegue construir coisas muito interessantes e avançar muito no processo de ensino-aprendizagem. Esse é um ponto assim, que eu gosto de destacar, né? Eu gosto muito da Escola Erundina, já trabalho há bastante tempo ali. E eu acho que hoje nós somos uma escola que a gente consegue fazer esse movimento de pensar não só no hoje, né? Pensar em ações, estratégias para médio e longo prazo. E isso tem feito muita diferença na escola. E os objetivos têm sido alcançados com esse planejamento? Sim, muitos objetivos, né? Eu acho que, eu acredito que quando a gente consegue pensar de forma prévia, numa concepção de planejamento, isso tem uma interferência tanto na sala de aula, pensar no trabalho do professor, como também pensar na escola como um todo, na gestão. Eu, quando estava em sala de aula, hoje eu costumo dizer para os nossos professores isso, né? Quando estou em colegiado, em planejamento, em reuniões, teve momentos que eu entrei despreparado, com um planejamento ruim, uma aula mal preparada. Quando isso acontecia, isso no começo da minha carreira como docente, estava aprendendo ainda, iniciando, né, esse processo, a minha aula geralmente dava problema. Geralmente. Agora, quando eu fazia uma aula atrativa, bem planejada, com vários recursos, geralmente ela dava certo. Então, eu acredito e falo muito isso para os nossos professores, que um bom planejamento instrumentaliza o profissional na execução das suas tarefas, né? Ele traz instrumentos, ferramentas para que o seu trabalho dê certo. Eu acredito muito nisso na sala de aula. E na gestão da escola eu vejo da mesma forma, né? Quando a gente consegue enxergar objetivos grandes previamente, pensar num planejamento como uma antecipação da situação, né? Onde eu estou, né? Um bom planejamento tem que saber onde a gente está hoje, quais são os problemas que a gente lida, né? O que a gente quer superar, o que a gente quer qualificar. Quando a gente consegue ter uma boa leitura da realidade, a gente consegue fazer esse movimento. A gente vai chamar a nossa matéria especial, mas na volta a gente vai falar sobre um projeto muito bacana, que é o projeto de astronomia lá da Erundina. E eu quero chamar também agora um outro projeto bem interessante, na nossa matéria especial, que fala sobre cultura oceânica, lá na Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo, que fica no bairro Rio Vermelho, aqui em Florianópolis. Os estudantes do 4º ano estão aprendendo sobre a preservação do bioma marinho. Vamos conferir. O fundo do mar reproduzido no corredor de acesso às salas de aula, um indicativo de que aqui os oceanos e a vida marinha são assuntos em pauta. Os estudantes do 4º ano da Escola Básica Municipal Antônio Pascoal Apóstolo estão aprendendo sobre a preservação do bioma marinho e o descarte de resíduos sólidos. Um projeto desenvolvido em parceria com a Associação R3 Animal, que atua com resgate e reabilitação de animais marinhos. A R3 Animal fundou o Núcleo de Educação Ambiental e dentro do Núcleo de Educação Ambiental a gente tem algumas linhas
de atuação, né? Entre elas, a gente tem o projeto Cultura Oceânica, que é voltado para o ensino formal, para trazer a educação marinha para dentro da escola. Então, sendo assim, nós, como estamos aqui no bairro, também procuramos a escola mais próxima da rede pública para a gente, então, atuar com esse projeto, trazendo a importância do oceano para dentro da escola, trabalhando toda essa questão da educação marinha e da cultura oceânica. E aí vocês fazem palestras, vocês fazem debates, pesquisas, como é que é um pouco dessa troca de informação aí? O projeto ele tem cerca de 10 encontros, a gente começa os primeiros encontros construindo conhecimento com eles, então a gente faz algumas palestras, algumas aulas expositivas, trazendo alguns conceitos, alguns conteúdos, para ir construindo mesmo essa importância do oceano, e a partir do terceiro ou quarto encontro a gente começa então a trabalhar com atividades mais práticas, né? Eles observam amostras de conteúdo de resíduos plásticos retirados de animais marinhos que a gente traz da reabilitação. E eles trabalham na oficina de pintura, a gente também traz uma exposição para dentro da escola, onde a gente atinge não só os alunos do quarto ano, mas todas as turmas. E dessa forma a gente vai trabalhando, construindo de pouquinho em pouquinho essa informação ali na cabeça deles, conhecimento. Tem um campo na escola também, onde vocês trazem materiais de trabalho de vocês. Isso, a gente traz todos os materiais, né, todo o material que a gente consegue fazer ali o monitoramento, então desde o quadriciclo aos equipamentos que os técnicos usam também. Isso é uma forma de certa forma, desmistificar um pouco da produção científica, né, para as crianças se sentirem capazes de entenderem como que se faz a coleta de dados e como que todos aqueles dados se transformam em informação, que vão se transformar em ciência, e como nós, como instituição, contribuímos nessa parte da conservação do ambiente marinho. A ação foi criada com base em uma proposta da ONU para promover a Década dos Oceanos, além de atender uma das metas da Unesco, que trata sobre a implementação da educação marinha na educação formal. E são várias as atividades práticas diferentes que engajam os estudantes. Antônio, esse trabalho começou ano passado com 2 turmas de 4º ano e agora já são 4 turmas, né? Sim. E eles gostam de participar. É bem legal, é um projeto que tem atividades que tira bastante eles da sala de aula, tem muita coisa prática, muita coisa que eles têm que pôr a mão na massa, e eles são muito participativos. Esse é o lado bem legal de trabalhar com os pequenos, porque eles gostam de se envolver, eles engajam e eles divulgam, eles chegam em casa e falam, e a ideia é exatamente essa: extrapolar isso para fora da sala de aula, para fora da escola, e levar isso que eles estão aprendendo no projeto para as famílias, para os amigos, para os conhecidos, para os vizinhos e tudo mais, né? A R3 ela está aqui toda sexta-feira fazendo atividades práticas com esses alunos, mas paralelo a isso, vocês também desenvolvem outras atividades. Sim, eu tenho uma aula fixa com eles toda semana, então, paralelo ao que é trabalhado com a R3, a gente trabalha um reforço teórico, ou alguma atividade prática relacionada ao que eles vão ver ou ao que eles viram com a R3 na sexta-feira. Então a gente faz cartaz, faz desenhos, produz material audiovisual, a gente assiste alguns vídeos relacionados à temática, produção de texto, tem várias coisas desse tipo que a gente tenta conciliar ao trabalho da R3. O ano passado o projeto foi mais curto por conta da pandemia, né? Durou uns 3, 4 meses e foi no fim do ano, e esse ano veio a proposta, a ideia da gente trazer já o projeto no começo do ano para dar continuidade dessa ideia até o fim do ano com esses alunos dentro da escola. Então a gente desenvolveu essas atividades ao longo do primeiro semestre todo, primeiro vindo com uma parte teórica, depois mais com uma parte mais prática. E o encerramento a gente pretende fazer agora no mês de agosto, com 2 saídas de estudo mediadas pela Escola do Mar, da Secretaria da Educação, que a gente vai fazer uma saída de navegação pela Baía Norte, vai visitar a Baía dos Golfinhos, reforçando bem aspectos que foram vistos ao longo do projeto e essa problemática dos resíduos também. O que se aprende no projeto vira combustível para novos comportamentos. Benjamin que o diga, a frase que pintou com os colegas nas paredes da escola mostra por que o mar começa aqui, com nossas atitudes.
de lixo eu pesquiso até hoje porque é uma questão muito séria. Porque, bom, por exemplo, porque muitos animais têm jeitos especiais de se alimentar que podem causar um perigo, certo, para comer lixo. Por exemplo, a baleia, ela não é assim que mastiga, ela suga o plâncton e o crio, que é tipo um camarãozinho bem pequeno. Daí, e se tiver uma sacola de lixo bem perto dela, ela vai sugar e ela pode morrer. Uma vez encontraram uma baleia com 83 sacolas plásticas no estômago. Esse estudo do bioma marinho lá da Escola Básica Antônio Pascoal Apóstolo tem movimentado aí os alunos da escola. E um outro projeto que tem movimentado bastante os alunos aí da Escola Erondina é um projeto sobre astronomia. Como é que funciona isso? A garotada está gostando, se interessa pelo assunto? Com certeza, né? Alguns anos atrás, nós percebemos que os estudantes, os pequenos sobretudo, se encantavam muito quando nós ensinávamos, trabalhávamos com as questões e os mistérios, né, do universo. Encanta muitas crianças. Então, nós percebemos que a astronomia nos auxiliava no despertar da curiosidade das crianças, né, para as ciências, para a geografia. E a astronomia, ela tem uma interdisciplinariedade com várias ciências, porque na astronomia a gente tem história, a gente tem filosofia, a gente tem geografia, a gente tem matemática, a gente tem física. Então, vem dando super certo na escola. Nós realizamos há alguns anos já um projeto em contraturno, que os alunos interessados participam. Hoje faz parte do currículo escolar também. Todos os professores de primeiro ou nono ano trabalham em algum momento ao longo do ano o ensino de astronomia. E o foco principal é esse, assim, é usar uma ciência que encanta para despertar a curiosidade e chamar os estudantes para os estudos. No caso dos maiores, a astronomia, né, ensino fundamental 2, sexto ou nono ano, a astronomia trabalha muito a questão da matemática, da física, da história, então auxilia muito na sala de aula. Você tem um outro projeto muito interessante também, se fala muito, William, sobre a questão da evasão escolar, né? E aí a garotada aí chega no nono ano, começa a pensar, eu vou desistir, eu tenho que trabalhar, eu tenho alguma dificuldade na família, e vocês têm um projeto aí de incentivo para que esse aluno continue os seus estudos após o nono ano, né? Nono ano. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, principalmente nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio, a gente tem um aumento da evasão escolar, até porque eles estão na adolescência, muitos começam a pensar no trabalho, auxiliar na casa. E a gente percebeu que muitos chegavam nesse período sem perspectiva de continuação dos estudos, desestimulados, né? Onde a gente começou a divulgar, alguns anos atrás, quais eram as possibilidades de sequência nos estudos no ensino médio para os nossos estudantes, um trabalho da direção e da orientação educacional junto com esses estudantes. E uma referência, né, em termos de escola pública é o IFSC, né, pela qualidade do ensino, pela perspectiva... Que é o Instituto Federal de Santa Catarina, né, antiga escola técnica, Cefet. Sim. Né, e vem dando super certo, né, inclusive, né, em alguns anos voluntariamente, alguns anos com apoio da Secretaria de Educação, nós conseguimos garantir um trabalho de um curso preparatório em contraturno para esses alunos que tinham interessado em fazer o processo seletivo. Então, isso já vem acontecendo há algum tempo. Nesses últimos anos, sempre com apoio da Secretaria de Educação, né? E os alunos participam no contraturno, fazem uma revisão, uma preparação. Quase um mini vestibular para entrar no IFSC. Exatamente, né? Exatamente. Então eles acabam revisando, então tem sido muito bom. Esse ano, eu não tenho o número exato, mas assim, entre 10 e 15 alunos conseguiram ser aprovados agora na prova da metade, agora em julho. Que não é uma prova fácil. Que não é uma prova fácil. O IFSC muito difícil. É bem puxado. Lá na minha adolescência, eu tive, na época ainda escola técnica, eu tive que passar por esse processo seletivo para entrar na primeira fase, né? E há quanto tempo já tem esse incentivo aí o aluno, essa parceria? 5, 6 anos. 5, 6 anos. Hoje nós vemos assim vários alunos que se mobilizaram, passaram, estudantes de baixa renda que provavelmente sem uma oportunidade dessa teriam assim talvez evadido.
E estudantes que seguiram, estão numa universidade, estão no mercado de trabalho, então tem sido muito positivo. Já criou uma cultura dos alunos. Os alunos chegam no 8º ano, já começam a perguntar, se sentem interessados. Então isso tem sido muito positivo. Então a escola faz uma divulgação, olha gente, a gente vai ter esse curso preparatório aí, se vocês estiverem interessados, incentivam a galera, aconselham os alunos a se prepararem para essa oportunidade de continuar seus estudos. Né? Atualmente, antes mesmo da gente divulgar, familiares e estudantes já nos procuram. Só para a gente entender um pouquinho, o IFSC ele tem um ensino médio mais técnico. Isso, né? ele chama integrado. Já profissionaliza, né? Tem vários mecatrônica, tem edificações, enfim. Bacana. Parabéns aí pela iniciativa. Bom, a gente vai dar, William, mais uma paradinha agora aqui no nosso Educa Floripa, porque em todos os programas a gente tem um momento de reflexão, né? É o nosso quadro, é o seguinte, entrando no ar agora para você. É o seguinte, quando a gente está no exercício de um trabalho na área pública, o que mais nos dá satisfação, alegria e felicidade é quando alguém nos dá um retorno. Isso não tem preço. Eu quero contar 2 experiências para vocês que a Prefeitura Municipal de Florianópolis fez recentemente. Primeiro, a política da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Onde tem alguém em Florianópolis que não sabe ler ou escrever, ou não tem o Fundamental 1 e 2 completo, ou seja, do 1º ao 9º ano, lá vai a Prefeitura Municipal de Florianópolis, a Secretaria Municipal de Educação, os nossos profissionais, vai literalmente na casa da pessoa oferecer dignidade a ela, oportunidade. E aí eu quero contar um caso. Um dia, eu estava no centro da cidade, ali no terminal, e uma senhora coloca a mão no meu ombro. Oi! O senhor lembra de mim? Quero dizer para vocês que eu falei para ela a verdade. Não, mas eu lembro do senhor. O senhor esteve fazendo o lançamento da EJA e eu estava lá no dia. E o senhor falou como era importante a EJA. O senhor olhou para mim e disse assim, o mais fácil é desistir. Então, por favor, ninguém faz o mais fácil, desistir. Desistir é o mais fácil, todo mundo consegue desistir. Vão até o final. De repente passa um ônibus. Ela olhou para o ônibus e disse assim, Trindade. E ela olhou para mim e disse assim, entendeu, senhor secretário? Eu olhei para ela, emocionado, e disse, entendi. Você está me vendo, entendeu? Aquela senhora fez a nossa EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever, em pleno século XXI, numa cidade como Florianópolis, chamada Vale do Silício. Como pode isso? Sim, pode, tem. Por sinal, Florianópolis é a capital com menor taxa de analfabetismo do Brasil. Pessoal, o que nós demos àquela senhora? Dignidade. Possibilidade de não estar perguntando para os outros onde é que vai esse ônibus. Ela não sabia pegar um ônibus porque não sabia ler. Isso nos comove. E a outra foi o caso da Beatriz, que recentemente o governo de Israel doou para a prefeitura um equipamento que com óculos coloca do lado aqui, a pessoa cega coloca esse equipamento na frente, tem um livro aqui, e o equipamento lê o livro para a pessoa cega. Vocês sabem o que é isso? Nós fizemos o lançamento junto com o prefeito Topázio e a Beatriz, que está na nossa rede há muito tempo. Estudou na Otília Cruz, na nossa creche, depois foi para a nossa escola Almirante Carvalhal, onde está hoje lá, e a Beatriz era só alegria. Quando a Beatriz colocou o equipamento, colocou o livro, e o livro, né, começou a falar, porque o equipamento falava para ela, era só uma alegria. Pessoal, esse equipamento que nós vamos implementar como política pública da nossa rede, nós temos 3 cegos e 11 pessoas dos 40 mil que têm baixa visão. E quem aqui está pensando que só são 3 e 11, pessoa não é número, pessoa é ser humano. Para esses 3
uma Beatriz já tem e os 11, nós vamos trabalhar para levar esse equipamento. Que quando ele coloca a mão aqui, ó, ele diz a cor da camisa, que a criança nunca enxergou a cor da camisa. Ele olha para o pai da criança, o equipamento, e ele reconhece o pai, e quando ele vê o pai uma outra vez, ele diz para a criança que ali está o pai. É algo extraordinário. São 2 exemplos que eu queria compartilhar com vocês, que são aqueles momentos da alegria do homem público. É isso, educação literalmente transforma. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. Esse foi o nosso momento de reflexão aqui no Educa Floripa, falando sobre satisfação, né? A gente já está chegando aqui, William, no finalzinho do nosso programa, e um fato que acontece hoje, não só aqui na Grande Florianópolis, como no Brasil inteiro, a gente recebe todos os anos aí imigrantes de outros países, né? Venezuelanos, haitianos, argentinos agora também, enfim, de vários países. E Florianópolis parece ser um imã, né, que atrai essas famílias para cá. E essas famílias vêm com crianças, vêm com filhos em período escolar. E hoje a Erundina tem um trabalho para receber esses alunos que vêm de outros países, né? Sim, exatamente, né? Principalmente pela qualidade de vida de Florianópolis, né? Ela se tornou uma referência, né, de famílias que se mudam para cá em busca de melhores condições de vida, né? E nós começamos a perceber que havia sempre um conjunto significativo de famílias, né, estrangeiras, e muitas vezes nós nos deparamos com dificuldade de recebê-las, né? Que são famílias, às vezes, que precisam de um olhar atencioso, carinhoso, né? Recebê-las com atenção. E, às vezes, quando a gente chega num lugar que a gente não consegue ter uma comunicação, é muito ruim. Né? É ruim para a criança que não consegue se adaptar, é ruim para a família que se sente insegura. Então, a partir disso, a gente começou a discutir com o nosso grupo e pensamos em algumas políticas, né? Nós conseguimos uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina no concurso de espanhol, e hoje nós temos um projeto de extensão que ocorre lá para a tradução de comunicados. Então, informações que a escola encaminha em língua portuguesa é traduzido também para que as famílias recebam em espanhol, para que elas consigam compreender realmente quais são as informações e os comunicados da escola. E esse ano a gente conseguiu, vinculado com o projeto Tempo Integral da Secretaria da Educação, oferecer uma carga horária mínima de português para alunos estrangeiros. Então, nós temos a professora Tatiana, que recebe e atende os alunos que falam inglês, que vieram de países, né, de língua inglesa, e o professor Romário, que atende os estudantes que vieram de países de língua espanhola. Essa é a maior dificuldade hoje desses alunos que chegam, é a questão da comunicação da língua, né? Sim, e o objetivo é acelerar essa apropriação da nossa língua, porque isso é uma questão fundamental para que eles consigam seguir os estudos. Nós percebemos nos últimos anos que havia uma dificuldade, né? É muito difícil para uma criança, primeiro que uma mudança, né? A insegurança, a não compreensão dos professores e dos colegas. Então, o objetivo é auxiliá-los para que eles possam se apropriar mais rapidamente da língua portuguesa, e assim eles consigam acompanhar e se adaptar plenamente à nossa escola, né? Como é que é feita a validação do currículo, né, de outro país, saber se essa criança está no 6º ano, 9º ano? Como é que é feito esse nivelamento ou essa comparação de currículos? Cada caso é um caso, né? Porque o histórico escolar, o currículo de um país é muito diferente do outro. Então, a gente faz uma análise, a idade sempre é levada em consideração. E essa questão do momento que a gente observa que a criança se apropriou, que a gente consegue ter uma comunicação efetiva, a escola realiza um diagnóstico com esses estudantes, para a gente conseguir fazer esse nivelamento. E quando há necessidade, a gente realiza uma progressão dos estudantes, conforme a idade, conforme o desempenho. Para encerrar, você fez uma pesquisa recentemente, um levantamento de vários países, né, dos países que a escola, né, da nacionalidade dessas crianças. Qual foi o mais inusitado que você achou aí? Olha, o aluno não está mais conosco, mas foi da Mongólia. Mongólia. Maravilha. Parabéns pela iniciativa, parabéns aí pelo trabalho lá na Escola Erundina Medeiros Zeferino. Hoje eu falei com o professor William Marques Paulinho. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, Duran. O nosso Educa Floripa fica por aqui. Amanhã a gente está de volta com muito mais para você. Até lá.